Então, fora essas duas vedetes, tenho que te contar, o que já te contaram, que existem 20 aminoácidos. E dos 20 aminoácidos, tem 9 que precisam ser ingeridos. Por que esses 9 precisam ser ingeridos na alimentação? Lembra que eu te falei? Você tem que ter o aminoácido para dar proteína. Mas, na verdade, não se vende o aminoácido. Se vende, você tem que se alimentar de produtos que, na hidrólise, produza o aminoácido. Comendo a proteína certa, você vai ter o aminoácido que é essencial. Por que se chama de essencial? Porque nós não conseguimos produzir a glicina, a bonitinha, e a lamina, a número 2, essas duas, pode ver que elas não são essenciais. Mas como que não são essenciais? São essenciais no sentido de serem importantes, mas elas não precisam ser ingeridas porque o nosso corpo produz. Nós produzimos glicina, nós produzimos alamina, e certamente nós a produzimos pelos alimentos que nós já consumimos. Nós produzimos glicina e alamina. Agora, pega essa aqui, ó, a leucina. A leucina nós não produzimos. Então nós temos que ingeri-la para tê-la e fazer o que tem que ser feito. Então, os aminoácidos produzem proteína, isto é, os alfa-aminoácidos produzem proteína. Quantos aminoácidos existem? Existem 20, dos quais muitos nós mesmos produzimos. Nós os temos porque nós os produzimos, através da hidrólise da proteína, que recupera o aminoácido, que, por condensação, volta da proteína. Nesse jogo de condensar a proteína e de hidrolisar a proteína. Há, porém, dizem os pesquisadores, que 9 aminoácidos nós não produzimos. O nosso corpo não produz. Algum problema? Então, nós temos que ingerir na forma de alimentos, ou na forma do aminoácido puro, já isolado, ou ingerir proteínas que os produzam. Quais são esses aminoácidos? São eles a isoleucina, a leucina, a vanilina, a fenilalanina, a tirosina, a metionina, o triptofano, nosso velho amigo lá das drogas naturais. Triptofano, tudo começa por aqui. E a lisina e a histidina. Bom, primeiro, vamos observar o essencial. Todos têm que ter o agrupamento carboxílico e todos, para entrarem no nosso jogo de produzirem proteína, tem que ter o agrupamento amina na posição 2, que é a chamada posição alfa. Então, vou fazer esta aula na forma de treinar. Você precisa de treinamento. Treinar a nomenclatura. Como vamos dar o nome para esses 9 aminoácidos que nós precisamos e nós não o produzimos? São os tais essenciais. Nós vamos dizer o nome honorífico ácido, vamos dizer a função amina no masculino e vamos dizer a posição. Todos esses aminoácidos estarão em posição 2, estarão em posição alfa. Há, porém, outros que não nos interessam, que pode ter o grupo amina em posição beta, gama, não produzirão proteína. Muito bom. E dividiremos a quantidade de carbonos, met, et, prop, but, o tipo da ligação, ano, eno, i.
ino, aqui normalmente é tudo ano, e oico, que é a terminação específica do ácido. Então, vamos à batalha. Escolhi por primeiro a leucina. Como denominar a leucina? Começando pelo número 1, passando para o número 2 e agora testando você. Para onde que eu vou? Para a esquerda ou para baixo? Para o lado que for mais longo. Se eu for para a esquerda, 3, 4, 5. Se eu for para baixo, 3, 4, 5. Empatou. No caso de empate, qual é o desempate? A busca do maior número de ramificações. Então, meu querido, pode baixar a bola. 3, 4, 5. A cadeia principal tem que conter o mais importante, que é o grupo funcional. A insaturação e a ramificação. Bom, segundo, temos que escolher a cadeia mais longa e, no caso de empate, devemos preferir a mais longa, mais ramificada, porque nessa escolha nós obtivemos um metil extra, que por ali não teria. Nós teríamos um grande radical, que seria esse de baixo. Bom, então nós temos o radical que torna dois radicais na cadeia. Então, que nome que eu devo dar? O nome que eu devo dar será, primeiramente, ácido. Segundo lugar, posição da amina, alfa-amina. Alfa-amino, o grupo amina chama-se amino agora. Amino, o que mais? Alfa-amino. Tenho que dizer também a posição do radical, que eu esqueci de colocar. Aqui eu também tenho que colocar os possíveis radicais. Claro, com as suas localizações. Quais são os radicais? Eu tenho o grupo metil e o grupo propil. Metil com M, propil com P. Tá? O M vem antes, portanto. Então, na posição 4, amino, ácido alfa, foi muito rápido, alfa-amino, 4 metil, 2 N-propil, são os radicais. Agora o prefixo. Sobraram quantos carbonos na cadeia principal? 5. 5 é penta. A ligação entre os carbonos é simples, é an, pentan. E, gloriosamente, a terminação oico. Claro, fica muito mais fácil chamá-la de leucina. Mas a estrutura da leucina é ser ácido, alfa-amino, 4-metil, 2-N-propil, pentanoico. A isoleucina tem uma leve diferença. Qual é a leve diferença da isoleucina para a leucina? É que, ao invés de ter uma sequência de 2 carbonos, aqui tem um e o outro... Não, ao invés da ramificação ser no terceiro carbono, foi no segundo carbono. Vai ser idêntico, igual. Igual porque a quantidade de carbonos maior será para baixo, o radical vai ser aqui, o radical vai ser aqui, a amina também. A única diferença que podemos dizer, é que o metil, que aqui estava na posição 4, o metil que estava na posição 4, 1, 2, 3, 4, 5, passou agora para a posição número 3. Então, eu posso dizer que é o ácido, alfa-amino, 3-metil, 2-N-propil, pentanoico. Então, a diferença de 4
desse número 4 passou para esse número 3. A vanilina. Vanilina, eu já ouvi falar, de repente até já andei tomando remédio com vanilina. O que temos na vanilina? Mesma coisa. Número 1, número 2, número 3, número 4. Então temos na posição 3 o grupo metil, na posição 2 o grupo etil, que eu vou citar primeiro. Então, sobre a vanilina, eu vou chamá-la gloriosamente de ácido, que é a característica do carboxílico, que tem na posição 2 o grupo amina, 2 ou alfa-amino, que tem na posição 2 o grupo etil, 2-etil, como combinamos, o alfabeto vem primeiro, 2-etil, 3-metil, 3-metil, a quantidade de carbonos dá 4, é but, a ligação é simples, é an, e termina com oico. Então, a vanilina chama-se oficialmente de ácido alfa-amino, 2-etil, 3-metil butanoico. Maravilha, tia! A estrutura da fenilalanina nos lembra a alamina. A alamina, que é esta, que junto com a glicina são as primeiras substâncias amina-ácido, chamados alfa-aminoácidos, que não são essenciais, quer dizer, são fundamentais, mas não precisam ser ingeridos, porque essas duas nós produzimos. Bem, produzimos a alamina, mas nós não produzimos a fenilalanina. Então, a fenilalanina, assim como a tirosina, que é muito semelhante, basta colocar na alanina, colocamos um fenil. E na tirosina, colocamos um OH. Então, há uma sequência. Alamina, fenilalanina, um anel aromático num dos 3 Hs, e um grupo hidróxido no anel aromático. Bom, mas, pela nomenclatura dos aminoácidos, vamos lá. Se trata de quê? Sempre a honra trata-se de ácido. Estou falando da fenilalanina. Então, vou chamá-lo de ácido alfa-amino. Tem o grupo amina na posição 2, alfa-amino. Depois da posição da amina, eu falo a posição dos radicais, e o radical que eu tenho aqui é o radical fenil, que está na posição 3. 3-fenil. E a cadeia essencial é a cadeia de 3 carbonos da alamina, propanoico. Esta é a estrutura oficial da fenilalanina. E para dar o nome da tirosina, só vamos acrescentar o agrupamento hidroxi na posição qual? Na posição que nós chamaremos de, se esta é a posição 1 do anel aromático, ao que estava ligado, essa é a posição 2, essa é a posição 3, essa é a posição 4. Sabemos que a posição 1, 2 é chamado de meta. 1, 2, se estivessem do lado, 1 meta. Se fosse posição 1, 3, seria a posição para. Como está na posição 1, 4, é orto, meta, para. Posição 1, 2, orto. Posição 1, 3, meta. Posição 4, para. Então, para a tirosina, na teimosia de dar o nome correto, vou chamá-la de ácido
alfa-amino, que é o essencial, porque na posição 2 tem o grupo amina, tem na posição 3 o grupo fenil, na posição 3 tem o grupo fenil, e em posição para eu tenho o grupo hidróxido. Muito bem, então, citei a posição ácido, a posição da amina, a posição do radical, para hidróxido, agora o nome do composto. E o nome do composto, essencialmente, é o propanoico. Propanoico. Certo? Até o fim, sem desistir. Ácido alfa-amino, 3-fenil, para hidróxido, propanoico. E o triptofano? O triptofano, aquela droga natural que foi descoberta e que origina outras drogas que fazem o cérebro funcionar. Então, o triptofano, o que nós temos? No triptofano nós temos, como sempre, tem que ter, para ser aminoácido, temos que ter na posição 2 o grupo amina, e na posição 3 eu tenho um grupo. Um grupo esse que nós vemos a presença do anel aromático e a presença de um anel heterocíclico nitrogenado. E a presença de nitrogênio lembra muita basicidade, como os metais alcalinos, nas bases alcalinas. Essa parte a gente chama de alcaloide. Existe a estrutura de alcaloide na posição 3. Então, qual é o nome oficial que eu devo dar ao triptofano? Ao triptofano eu devo dar o nome de ácido alfa-amino. Na posição 3, um simples alcaloide, com todos os seus direitos. Alcaloide. Na posição 3 tem o grupo alcaloide. E a estrutura é propanoico. É derivado da lamina, propanoico. Tá treinando aí, companheiro? A ideia é esta. Tem que ir a fundo. E a histidina? A histidina está aqui. O que nós temos na histidina? Meu querido, olha ela aqui de novo. Não é a alamina? É a alamina. É o propanoico, que tem na posição 1 o grupo carboxílico, na posição 2 o grupo amina. Então, a histidina apresenta esse anel heterocíclico, 2 vezes nitrogenado. Se o alcaloide é básico, essa histidina deve ser terrível. Então, é um aminoácido que deve ter suas funções cerebrais muito importantes. Muito bom. E, além da histidina, que eu vou chamar então de, como chamaríamos a esse anel, nem sei dizer direito, vou chamá-lo então apenas de ácido propanoico, que tem na posição alfa grupo amino, ácido alfa-amino, 3 ciclo heteroamina propanoico. Bom, completando os 9 aminoácidos essenciais, temos a metionina. Qual é a metionina? A metionina é esta.
A metionina tem um detalhe muito curioso. Apresenta o normal de uma cadeia carbônica, o normal do agrupamento na posição alfa do agrupamento amino, e temos aqui um oxigênio. Oxigênio na forma do seu primo. Se você olhar o agrupamento 16, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Vemos que o enxofre é do grupo do oxigênio. Então, nós falamos que na química orgânica trabalhamos com C, H, O e N. Quando o enxofre, o primo, entra na estrutura, é um parente que está. Então é chamado de tio. Tio, não lembra parente, é melhor do que primo. Primo fica meio chato, é tio. Então esse composto é um alfa-aminoácido com enxofre. É um alfa-aminoácido, é um tio alfa-aminoácido. Então a tiolamina, vou classificá-la de tio alfa-aminoácido. A presença do enxofre é identificada pela palavra tio. E o outro que falta aqui no meio, a lisina. A lisina é bem simples, no sentido de que tem uma cadeia carbônica normal, na posição 2 tem o grupo amina, que é o alfa, que interessa, mas que apresenta na posição 6 mais um grupo amina. Então, esta substância, a lisina, ela é um aminoácido com 2 grupos nitrogenados. O fato de ter 2 grupos nitrogenados vai dar um fenômeno que nós já vamos explicar em seguida, que se chama eletroforese. Por enquanto, em termos de nome, vou chamá-lo de ácido alfa-amino, alfa-amino 6-amina hexanoico. Parece-me que é o nome mais coerente que eu posso dar. Vou escrever aqui, é o ácido alfa-amino, 6-amina, aqui faz a função de amina, não está fazendo a função de aminoácido, é uma amina na posição 6. E o composto tem 6 carbonos, hexanoico. Claro, esta não é uma aula que é para todos os que serão futuros jornalistas, brilhantes tradutores e homens do direito, não precisam de todos esses detalhes. Mas a próxima aula eu acho que interessa para todos novamente. Totti, ao seu dispor.